Fala rapaziada, meu nome é Kevin Medeiros e agora estou aqui no terraço daqui da minha casa num fim de tardezinha, às 5 da tarde, e estou vestindo aqui um casaco e um chapéu de alemão. O motivo eu não sei, cara, só me deu vontade e vou gravar um vídeo assim mesmo. E hoje falarei sobre como foi o processo da vasectomia e o que me levou a fazer isso agora aos 30 anos de idade e sem filhos. Sem mais enrolação, seja bem-vindo ao meu canal. Explicando vasectomia para leigos. É uma cirurgia onde um homem procura um médico especializado para realizar uma cirurgia que tenha maior eficácia para que ele não possa procriar. Mas o pinto continua funcionando normalmente, mas não produz mais espermatozoide, que facilita mais a reprodução. Então, nos últimos anos, tem aumentado mais ainda a quantidade de homens interessados na faixa de 25, 40 anos para que evitem procriar, mas continuem Acasalando com a sua parceira, né? Ou seu parceiro, dependendo da tua sexualidade. E eu também faço parte dessa estatística, porque apesar de eu ter 30 anos, eu consegui fazer agora, mas eu queria ter feito aos meus 20 anos. Mas na época a lei não permitia, né? Porque até meados de 2021 e 2023, você tinha que ter 25 anos ou 2 filhos para poder fazer. E no caso da mulher que tem a laqueadura, é 25 anos, 2 filhos e ter a autorização do parceiro dela. E quando eu completei 25 anos em 2020, eu me lembro que eu cheguei a fazer a minha primeira tentativa, que foi reprovado pelo médico local. Que alegava que eu era muito jovem, que eu ia me arrepender futuramente, que não sei o quê. E no final eu já estava decidido e eu fui continuando tentando até conseguir. Então 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então foi muitos anos de muitas tentativas e muitas reprovações pelo médico local que fazia um pequeno diagnóstico antes de aprovar para fazer a cirurgia. Em janeiro desse ano, eu tinha conseguido a aprovação da médica local daqui do meu bairro. Aí ela simplesmente fez umas perguntas básicas, sabe? Sobre a minha idade, se tenho filho, se tenho problema com remédio, hipertensão, qual é o meu peso, minha altura, aquele diagnóstico básico, né? Fez uns questionários, não teve nenhum questionamento, então foi tudo de boa. E eu fui encaminhado para o Hospital Francisco da Silva Teles, ali na Irajá, né? Que ali é um hospital especializado mais para cirurgia desse tipo. Aí chegando lá, em abril, eu fiz outro diagnóstico lá, que é um exame de sangue e também exame de pressão, para já comprovar um dia da cirurgia certa. Só que aconteceu um problema lá que o médico estava de licença e acabou remarcando para outro dia. E agora que foi remarcado em julho, eu recebi umas orientações, E assim que foi reagendado e eu consegui fazer a cirurgia, eu vou contar um pouco como foi o procedimento para vocês. E quando eu finalmente fui reagendado para fazer a cirurgia, aconteceu que estava eu e 8 homens, tudo assim, tipo, na faixa de 35, 40. Tinha um rapaz também de 28 anos também. Eu e esse rapaz não tinha filho também, que é uma grande coincidência. E também os outros rapazes já tinham pelo menos 1 ou 2 filhos. Mas assim, então a gente tinha que ficar usando aquela roupa branca de cirurgia, uma touca. Aí tinha que ficar sem cuequinha mesmo. todo mundo assim pelado, um manjando a rola do outro. E tinha uma fila de espera. No caso, eu fui a terceira pessoa para fazer a cirurgia. Chegando lá, né? Aí tinha o médico cirurgião, que era homossexual, tinha o enfermeiro, que era homossexual também, tinha um técnico de enfermagem, que era homossexual, e também tinha uma moça que era uma estagiária, mas ela era hétero, pelo menos. Então, chegando lá, o cara fez algumas perguntas básicas, né? Se eu vou me arrepender, se eu vou conhecer alguma pessoa especial, que eu poderia repensar sobre isso, você tem certeza se você quer fazer? Aí eu cheguei pro médico e falei, então, doutor, eu já tô decidido isso já desde meus 20 anos de idade e eu não quero realmente ter filho, eu quero uma garantia de que isso não vai acontecer. Aí ele passou um gelzinho ali, bem geladinho no meu saco, porra, muito bom gel. Aí ele meio que avaliou lá, aí procurou a veia, aí ele passou uma anestesia nas minhas bolas, mano. Porra, me deu um maior nervosão. A dor
se compara como se você estivesse fazendo uma extração de siso. Sabe quando bota aquela anestesia aqui, mano? Aí tu começa a sentir uma dor e tu dá aquele gritinho de puta. Então, era literalmente isso. Mas de resto foi muito tranquilo mesmo. A cirurgia durou uns 10 minutos no máximo. Aí ele vai abrir com a sutura, vai cortar o canal, vai costurar e depois aí tudo ok. Quando eu saí, eu senti assim, um pequeno desequilíbrio na hora de andar, mas o cara falou que era super normal. Aí a gente ficou assim, sentado lá, meio que de resguardo por pelo menos umas 3 horas. Ficava lá resenhando, falando um monte de merda lá e tudo mais. Nego rindo pra caraca das merdas que eu falava. Era mais pra aliviar a tensão, né? Aí, tipo, as recomendações que o cara me passou também. Ele falou que eu deveria evitar comer carne de porco, não posso beber durante 7 dias, não posso acasalar também durante 7 dias, não posso praticar esporte por 7 dias. E durante os 3 primeiros dias, eu tinha que passar um gelo no saco para meio que evitar que o ponto se arrebente, para evitar a inflamação. E também eu deveria colocar um curativo jogado para cima, para evitar que o saco ele fica muito para baixo. Então o saco tem que ficar bem comprimido, entendeu? Então nessa parte foi muito tranquilo mesmo, né? Apesar de eu estar sentindo um pouquinho de desconforto depois que eu fui embora, mas a cirurgia não doeu. Desconsiderando a parte da anestesia que, porra, doeu muito, cara. Doeu muito mesmo. Agora eu tive que descer, né, pra colocar ração aqui pra minha gata, que ela tava morrendo de fome, né? Aí vou continuar também sobre as recomendações que o médico passou, né? Explicando para vocês. Vem, vagabunda, vem. Vem, cachorra, vem pra cá, vem. Ó, então, continuando. Ele falou que depois de 2 meses a gente tinha que voltar para o hospital, no caso em setembro, para fazer o espermograma, que a gente devia descobrir que zerou o estoque de espermatozoide e aí depois Você pode tacar leite dentro e tá certo, entendeu? Mas a forma que ele explicou me lembrou muito um fisiculturista. Então todo mundo que tá buscando de verdade algo tá sendo intenso daquilo. Nem que seja tocar punheta, meu. Meu irmão, eu quero ser o maior punheteiro da praça. Meu irmão, eu vou tocar 18 punhetas por dia, nem que meu pau caia e eu gosto de água. Mas eu quero tocar essa porra, eu quero ser pica. E agora você, caro espectador, deve estar se perguntando: por que você não quer ter filho? Então, muitas pessoas que convivem comigo já sabem a resposta, mas eu vou explicar para vocês. Eu sempre gostei de crianças, né, sabe? Eu sempre interajo, brinco, falo alguma merda, dou conselho, mas eu odeio lidar com responsabilidades, ter que educar, ter que se impor, ter que sustentar. Fora também o alto risco de eu acabar gerando um filho autista, que é uma coisa que tem multiplicado bastante nos últimos 5 anos, que teve um aumento, acho que foi de 2,4 milhões de crianças diagnosticadas com autismo. Que de fato, cara, isso daí é um cuidado que você vai ter a vida inteira. Não discriminando nem nada, mas sabemos que na internet o povo meio que dá uma romantizada, mas quando você convive naquele meio ali, sabemos o trabalho que é. E normalmente um filho, você vai ter um cuidado, despesa, responsabilidade por pelo menos 20 anos ou até mais, né? E no caso de um filho autista, a gente sabe que isso aí é para a vida inteira, porque a criança vai ser seu dependente financeiro, emocional, até o dia que você partir, e se ele tiver sorte de encontrar alguém para cuidar dele, né, para dar continuidade aos seus cuidados. Mas também teve 2 situações, cara, que eu quase virei pai. Uma foi em 2016 com uma ex-namorada e a outra foi em 2022 com uma sapatona, que graças ao DIAD isso não aconteceu, né? Então essa parte eu tô muito tranquilo. E também eu já recebi um pouco desse peso, dessa responsabilidade em cuidar de uma criança, que no caso foi da minha irmã, de quando eu tinha 12 anos de idade. E ali praticamente metade de todo o cuidado, educação, influência ali que ela teve, cara, foi tudo graças a mim também, né? Então eu senti um pouco na pele como é isso. Então uma parte da minha adolescência ficou atrasada
por ter que assumir uma responsabilidade que não era minha, entendeu? Mas assim, ela é a pessoa mais importante da minha vida. Mas assim, cara, essa experiência de virar pai, eu não quero não, cara. Eu dispenso. Se você quer, mano, a escolha é sua, mas eu decidi não fazer isso. E 2 dias depois da cirurgia, eu fui pra Maricá participar de uma festa junina com a minha parentela por parte de pai. Chegando lá, eu comentei da cirurgia e com a foto, tudo mais certinho para minhas tias, e algumas delas tiveram uma reação de espanto, né? Que no caso até perguntaram: ah, Kevin, mas e se lá na frente você conhecer uma mulher que queira ter filho? Então, eu já conheci uma linda mulher, uma mulher ótima em 2018, que ela sonhava em ser mãe. E eu cheguei pra ela, falei assim pra garota: olha, se você quer muito ter um filho, eu recomendo a gente parar de ficar e você conheça um homem que também queira ser pai. Para que a criança, assim, para que você realize o seu sonho de ser mãe e ao mesmo tempo a criança também tenha um pai, né? Porque pra você ter um filho é a coisa mais fácil do mundo. É só você arrumar um cara que tenha um pinto, tu joga um leite dentro ali, no teu período de ovulação, e depois de 9 meses nasce o brinde. Mas o que aconteceu? Mas na realidade a garota acabou me escutando, a gente parou de ficar, ela conheceu um cara, eles namoraram, o cara enfiou um filho nela e o cara largou ela de barriga. Ou seja, ela realizou o sonho dela de ser mãe, mas a criança não tem pai. E eu contei essa história pra minha tia, ela até parou, refletiu um pouco, falou que tinha razão por eu ter sido sincero, porque o que eu mais vejo no caso são homens que não querem ser pais, mas pela pressão da família dele ou da família da mulher, ou querendo ceder à vontade da mulher, acaba dando um filho pra ela e o cara acaba sendo um péssimo pai, o cara abandona. Então assim, tipo, eu sou irresponsável por fazer uma vasectomia para poupar uma criança de um sofrimento que ela vai passar? Porque, tipo, eu sou até uma ótima companhia pra rolê e tudo mais, mas pra relacionamento de longo prazo, cara, eu não sou uma ótima pessoa pra conviver, cara. Eu me recuso a abrir mão de muitas coisas. Então, tipo, uma coisa é você, tipo, ceder assim: ah, vou deixar de jogar futebol no fim de semana porque a Dondoca tá infeliz. Ou, ah, vou na porcaria do aniversário da sobrinha da prima dela, mas sem vontade nenhuma. Uma coisa é você ceder uma parada que vai durar um dia. Mas ceder à vontade de uma pessoa, você ter um filho, cara, filho é pra vida toda, mano. Então não é uma parada que você vai ceder que não vai te fazer diferença na tua vida. Vai te fazer muita diferença, vai custar 20 anos de dinheiro, responsabilidade, dor de cabeça e tudo mais. Então isso foi uma decisão minha que eu tive desde meus 20 anos de idade. Eu só não fiz porque a lei não permitia. Eu só consegui agora aos 30 anos. Graças a Deus agora eu não tenho filho, ainda bem. E caso o DIAD tivesse falhado em 2016, hoje em dia agora eu estaria agora em algum subemprego, ganhando um salário mínimo, pagando uma pensão de 300, 400 reais por mês. Não poderia cortar contato com a ex-namorada por causa do filho. Mas com certeza eu provavelmente estaria sendo preso por não estar pagando pensão, ia chegar na cadeia, os bandidos lá iam fazer rodízio com a minha bunda todo dia. E sobre a opinião dos meus pais, a minha mãe ficou meio assim, tipo, orgulhosa e meio decepcionada, né? Ficou meio a meio. E o meu pai ficou um pouco decepcionado, me chamando de irresponsável e ao mesmo tempo falando que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ou seja, os dois ficaram divididos, né? Entre estar orgulhoso e decepcionado, né? Então a linhagem deles morreu comigo, né? E agora eu vou ter que encerrar esse vídeo para fazer uma sessão de 20 minutos de gelo aqui no meu saco para cicatrizar melhor. E se você conseguiu fazer uma vasectomia ou tá na luta, cara, digite aqui nos comentários aqui, conte a sua história. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Yes!